Olá, boa noite a todos e a todas. Tá? Nós estamos começando aqui o nosso Fórum Continuado Alagoano do Desporto Escolar. Nós tivemos o primeiro fórum, que foi o primeiro fórum alagoano, um fórum promovido pela CBDE em todo o Brasil, e nós temos o nosso alagoano também, um fórum mais voltado para a parte da gestão. Então, por isso tivemos o presidente da CBDE, o vice-presidente da ISF, todos aqui presentes. E hoje iniciamos o nosso Fórum Continuado do Desporto Escolar aqui em Alagoas. E não poderíamos abrir essa série do nosso fórum, justamente com um tema muito bom e com convidadas mais que especial, tá? Mais que especiais. Então, nós temos um tema muito bom. A nossa proposta da FAEC é que nos finais de semana tenhamos competições e eventos virtuais para os atletas, tá? Para os alunos, e no meio de semana nós tenhamos atividades para os pais, para professores, pedagogos, coordenadores, diretores e todos os que são amantes do desporto por esse lado mais da questão profissional. Então, hoje nós traremos o tema da síndrome, né, do imperador. Nós temos aqui convidadas especiais, temos a Nielke Nóbrega, temos a Nara Rocha, temos a multicampeã Flavinha Canuto, com quem eu tive a honra de viajar e ir para Jubes com ela, competir. Eu no judô, ela na natação. Então aqui eu estou em casa e já saudando o nosso pessoal que está aí, nosso público, chegando. Já estou vendo aqui que já Milton Alvim, Elenilson, a Shirley, o Pedro, quem está mais? Nosso amigo Henrique Vilela, está sempre aqui conosco, a Micléia, quem mais está conosco? O Júnior Alexandre, que é campeão pan-americano aí, paralímpico, está aqui conosco também. Enfim, o público também é de qualidade. Então, vamos dar aqui nosso boa noite inicial para as nossas convidadas. Eu estarei aqui assistindo de camarote, né? Muito bom. E vamos começar aqui. Primeiro, dar uma boa noite para todas. Então, Nielke, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Irã, boa noite. Bem, Nara Rocha. Então vamos lá, né? Vamos lá. Nara Rocha, boa noite também. Boa noite, prazer estar aqui com vocês hoje. Flavinha Canuto, nossa campeã, boa noite. Boa noite, Irã, também. Agradecer muito pelo convite. É um prazer estar com vocês também. Só pessoas queridas, realmente. Então, estamos abrindo com chave de ouro. Tentamos fazer semana passada, no dia do psicólogo, não foi? Temos problemas técnicos. Aqui já foram sanados aí pelo nosso Djalminha, valente Djalminha, que agora a coisa vai. Então, é o seguinte, é um tema importantíssimo na relação entre professor-aluno, família, aluno, pai, filho. É a questão que é chamada, tem até, a literatura traz até outros nomes também, né? O reizinho, mas é bem conhecido como síndrome do imperador. Eu conheço bastante na prática por ter na escola, muitas vezes, a indicação do psicólogo, né? do psicopedagogo. Eu sou pedagogo também, sempre fui apaixonado pela questão da psicopedagogia, e aí sempre, quando aparecem esses relatos, o pessoal indica o judô, né? Até pela linha que eu sigo, que é uma linha montessoriana. A gente trabalha dentro da linha montessoriana junto com a linha de Jigoro Kano, que é o pai da educação física no Japão, e tem sido muito legal. Então, a ideia de hoje é tratarmos sobre o tema da síndrome do imperador e falar também do esporte, onde é que o esporte pode se encaixar aí na questão de ser bom, né, dos benefícios para os praticantes. Então é isso, vamos começar com a nossa Nielke, que vai dar a contribuição dela aqui para todos que estão aqui na live, já estou agradecendo a todos. Nielke, a casa é sua. Ok, obrigada, Irã. É um prazer, né, estar participando com vocês. Eu fui dar uma olhadinha, fui fazer uma pesquisa. Como boa psicóloga e professora e pesquisadora, eu fui ver aonde é que eu estava, né, para poder me situar com a missão da FAEC, enfim. E aí, justamente, quando a Nara me falou e vocês propôs o convite, me veio do tipo, síndrome do imperador, peraí, essa nomenclatura para mim é nova. E aí eu fui tentar pesquisar. No Brasil, nós temos algumas publicações, né? Tem uma que
eu achei bem interessante, que eu acredito que talvez vocês conheçam, que é do Léo Freiman, que ele traz que é a Síndrome do Imperador. Eu achei bem interessante e pertinente o título do livro dele, Pais Empoderados Educam Melhor, né? Eu falei, tudo a ver. Porém, esse livro ele publicou ano passado, 2019. Se a gente for olhar, desde a antiguidade, esse tema já existe, né? Esses imperadores, essas imposições. E eu falei, Niel, que nada melhor do que a gente buscar o que é o conceito de imperador no dicionário. Aí eu fui lá, né, no meu amigo dicionário, e tinha dizendo, imperador é o governante de um império, ou de um grupo de nações ou estado. Um rei geralmente governa apenas uma área ou um povo, mas o imperador governa vários. E eu fiquei pensando, diante do que eu estava lendo sobre a síndrome do imperador, de acordo com o autor do livro, e aí fui buscar na literatura outras referências, o que sinaliza, né, esse comportamento de imperador, o que é essa criança que quer governar tudo, e aí ela governa a escola, ela governa os amigos, ela governa a sociedade, ela governa a família, né? Só que se a gente for inverter essa ordem, a família é o meu primeiro ambiente socializador. E aí esses pais precisam ser modelos de fato significativos para que essa criança possa vir a ter uma forma saudável de funcionar. Porque se eu penso no conceito do imperador do dicionário, vai ser difícil uma criança conviver ditando essas regras o tempo inteiro, né? Ninguém vai querer ficar perto. E aí eu acredito que isso o Irã deve presenciar muito no judô na questão das regras. O imperador, ele dita as regras, mas ele não quer seguir, né? Tipo, as regras são para os outros, não para mim. E aí, dentro do contexto do livro, o Léo Freiman traz que alguns fatores envolvem essa questão da síndrome do imperador. Mas o que impera é justamente uma questão de limites. Como essa criança, ela recebe esses limites, como ela é educada, como ela é moldada, ensinada, como é que ela recebe um freio. E aí, dentro dessa questão de freio, eu vou lá na literatura, e aí aonde que descrevem esses padrões de comportamento? No que a gente chama, dentro da psicologia, né, de características de comportamentos externalizantes. São as crianças que adotam uma postura de agressividade, de hostilidade, de impulsividade. Tipo, é aquela criança que, se a gente for parar para pensar, e eu acho que talvez nesse momento de pandemia isso tenha sido um problema para os pais, com um limite de frustração menor que zero, se der para a gente nomear dessa forma, né? Então, assim, as crianças com a síndrome ou crianças que a gente, né, nos manuais nosológicos, assim, se leva esse padrão para um psiquiatra, para um psicólogo, ou para um psicopedagogo, por exemplo, ele vai dizer que essa criança está apresentando características, talvez, de transtornos disruptivos, que aí seria, dentro da síndrome, né, só trazendo outras nomenclaturas, o desafiador opositor, que é aquele que ele está muito do ladinho do transtorno de conduta, porém, ele não tem uma violação total das regras ainda. Mas se a gente não impor esse limite de frustração, se a gente não impor para ele como aprender que as coisas não são sempre do jeito dele, da forma como ele quer e no tempo dele, esse garoto vai crescer e ele vai continuar violando todas as regras, porque ele já viola de algumas formas, ele mente, mas ainda não tem roubo, ainda não tem o bater ao ponto de machucar e trazer uma violação maior, tá? Que aí a gente já está indo para a conduta. Se a gente para pensar, esses garotos, com esses tipos de comportamento, normalmente a gente vê, dentro de um exemplo bem clássico, de bullying. Será que os que praticam, que a gente tem os tipozinhos, né, do bullying lá, então, assim, será que o agressor, ele seria um mini imperador? E aí, o que esses pais estão vendo? Às vezes eu noto que
Os pais, eles trazem para mim, assim, uma fala do tipo, ai, Niel, e aí soa com uma culpa. Eu estou ausente, eu não posso ofertar tudo isso, então eu vou flexibilizar. Gente, flexibilizar nesse ponto, você acha que isso é algo a ser flexibilizado? O teu filho mentiu, o teu filho passou por cima das normas, o teu filho não respeitou. Ah, mas qual é o problema? De repente, aí que está o problema. Se a gente escuta essa fala dos pais, qual é o problema do meu filho agir assim? Provavelmente, o filho está agindo assim porque esse é o modelo que ele tem. É a família, talvez, desadaptada, né, que está precisando ser organizada, porque muitas vezes os comportamentos das crianças ainda não são transtornos, mas eles podem se tornar se ele estiver num ambiente extremamente disfuncional, né? Então a gente precisa estar tendo cuidado de ter mais momentos como esse, de estar debatendo para que as famílias, para que os pais se deem conta de como é que está sendo o perfil deles, como pai, como mãe, até onde ele pode ir e tal, né? E aí, por que é tão importante? Porque os pais, eles moldam os filhos, e eles moldam antes mesmo desses bebês nascerem, tá? Então, essas marcas, esses imprints que ficam, gente, vai lá, se a gente for lá no Darwin, na história da evolução, né? A gente já percebe como é que isso vai se criando, essa rede de afeto, de segurança, de apoio, tá? E aí, como é que tá hoje? Tudo disfuncionando, né? É algo normal, faz parte da vida, a gente saber esperar as coisas acontecerem. Mas as crianças, os mini imperadores, eles não esperam. Eles não conseguem ter essa tolerância, né? Do tipo, olha, 3 minutos. Já passou? Não passou nem 3 segundos. E ele já tá lá querendo fazer outra coisa e tal. E aí, dentro dessa história do papel dos pais, de como eles moldam, me vem muito na fala deles. Culpa, medo e de maneira muito intensa. Porque eles acham que se eles colocarem esse freio nos filhos, os filhos vão deixar de gostar. Os filhos vão perder alguma coisa. E aí esses pais não entendem que, tipo, eles que estão perdendo, de uma certa forma, esses filhos lá na frente. E eu sempre coloco para os pais de uma maneira muito incisiva, do tipo assim, quem você quer que coloque limite no teu filho? Você, que vai colocar com carinho, com educação, com cuidado, ou tu quer que esse limite seja colocado na rua? Se ele não respeitar a regra da fila no McDonald's, por exemplo, alguém vai achar ruim. E aí não vai tratar como você trata. Se ele simplesmente não aceita porque a bola foi passada, e aí, ok, foi uma falta que é normal de um esporte de estar acontecendo, ele vai lá e chuta o cara, ou então ele mete a bola no outro com força total. Enfim, ele recebe um cartão vermelho. Ok, cara, tu podia ter continuado no jogo, tu é super bacana, mas olha só, tu foi expulso, porque tu não consegue controlar o teu temperamento, o teu jeito mais explosivo de ser. E aí, diante disso, eu pensei assim, esse Léo Freiman, ele não foi bobo nada. Quando ele buscou lá o conceito da síndrome do imperador, e ele deu o título, ele pensou em comportamento moral. Só pode ter sido isso. Por quê? É extremamente organizado essa ideia que a gente fala das sociedades de direcionar o comportamento das pessoas para ser aceito, né? Então, a gente vive em sociedade, a gente tem regras. Tudo na vida tem regras. Então, esse comportamento moral, ele gera consequências prazerosas. Essas pessoas que apresentam baixo limiar de frustração, que não têm limites, elas não conseguem aceitar que essa consequência prazerosa não seja imediata e não seja sempre. Por isso que elas esquecem das regras, né? E aí, por isso que o comportamento moral é tão necessário nesses momentos. Mas, Nielke, e aí como é que eu vou falar disso para uma criança, para um pai, para uma mãe? Lembrando, vocês, família, é o primeiro grande núcleo socializador. O pessoal da escola, digamos que seja o segundo. Só que muitas vezes nós observamos que os papéis são trocados, né? Tipo, a escola acaba tendo o primeiro
de socialização que, tipo assim, ei, peraí, isso tem que vir de casa, educação básica, que eu digo. E muitas vezes, infelizmente, eu noto que essas crianças extremamente intolerantes à frustração, elas acabam apenas representando um padrão que elas observam. Se vocês forem investigar um pouquinho, ou então na conversa com o pai ou com a mãe, a gente nota muitas vezes a forma agressiva verbal de se comportar. E aí, quando tu olha para o filho fala da mesma maneira, né? Ele dá uma imposição, assim, mas não é aquela imposição do tipo, olha, eu preciso que tu me veja, eu preciso que tu entenda que eu tô aqui, que o que eu tô falando tá correto, que é coerente, que faz sentido. Não, é uma imposição do tipo, eu posso, eu mando e tu obedece. Então vem essa ideia... Deixa eu até complementar com você, né? Muitas vezes o que a gente escuta em consultório, na parte clínica, é exatamente isso. Mas é criança ainda, isso é coisa de criança. Eu, quando era criança, também fazia dessa forma. E hoje estou ótimo, estou bem sucedido, estou aí, né? Mas olha só, se a gente for parar para pensar, os limites lá atrás eram diferentes. Os limites que os pais dizem, mas olha, eu aqui, eu estou de boa. Ok, mas como foram os limites que os seus pais colocaram em você? E olha como está sendo o limite e o modelo que tu está colocando no teu filho. Tudo bem, o seu filho pode ficar ótimo, maravilhoso. Mas aí onde a gente vê essa questão, já entra noutra temática, de transgeracionalidade, né? Das gerações que vão passando e de como a gente vai funcionando. Mas, enfim, voltando para a história do modelo núcleo-família, socializador, a moral, ela vai trazer para a gente forma de agir. Então, como é que a gente pode refletir os costumes, a valoração de algo que é certo ou errado. E aí vamos lá lembrar do filme Extraordinário. Eu não sei aqui quem assistiu e tal. Lembra quando um dos meninos agredia o garoto que era vítima de bullying e a mãe chega na escola, não tem problema nenhum do meu filho ter feito isso, né? Gente, como é que esse garoto não vai ditar regras? E como é que ele vai ter um modelo diferente? Como é que ele vai entender que o padrão de funcionamento dele está errado, se esse é o valor que ele recebe como correto? Tá? Então, por isso que é tão legal a gente pensar um pouquinho como a gente está sendo isso para o filho. E aí, às vezes, eu digo assim, faz o que eu digo, eu sou péssima de ditado, mas não faz o que eu faço, né? Um negocinho desse, assim. Mas só que esse faz o que eu digo, não faz o que eu faço, não é assim que funciona. Porque criança, se ela é muito pequena, até os 8 anos, ela tem um raciocínio natural. Quem aqui não ouviu, assim, o filho, chega alguém lá, fala que o papai não tá. Aí o garotinho vai lá na porta, assim, e diz, meu pai falou que não tá. E aí o que é que o pai e a mãe falam? Menino, que mentira! Eu não disse isso, olha eu aqui, como assim você disse que eu não tô? Como é que o garoto não vai entender que ele disse que não tá, se foi isso que o pai falou para ele? Diz lá que eu não tô. Então, ele entende ao pé da letra. É natural o raciocínio dessa criança de responder dessa maneira. E aí, esses valores vão sendo construídos. Mentir, é uma mentirinha pequenininha. Ok, aí ele mente que não tá. Ele mente no sentido do tipo assim, vamos lá, isso é o horário da gente parar para almoçar e tal. Aí a gente para almoçar, não pode usar nenhum tique. Beleza. Aí tá o pai no celular, a mãe no tablet, o filho não pode usar? Ele vai ser imperador também, ele quer. E ele pode, porque o pai e a mãe podem, então ele também pode. Sem contar que o filho imperador vai ter o iPhone top. E o pai e a mãe, talvez ele tenha um telefone mais simples, né? Porque o imperador, ele precisa sempre estar em evidência. Então, quantas vezes esses pais também, para não frustrar esse filho, ele dá algo para essa criança que é muito mais valoroso do que o que ele poderia ter. Mas se ele não der, ele fica culpado, né? E eu digo, mais uma vez, você é o que trabalha, tu é que está lá fora ralando, tu deve agir dessa maneira? Quem é que precisa de um equipamento talvez um pouco melhor do que o teu filho? E será que o teu filho precisa de um equipamento nessa idade? Eu sei que nessa era digital é quase impossível, né? E nesse momento que a gente está vivendo. Mas ele precisa de um telefone de última geração, se tu não tem um poder aquisitivo, e se tu não tem um desses, por que tu vai dar para o teu filho?
tá? Então, é algo para a gente pensar também em questão de valores. E aí, essa moral, essa forma da gente agir diante de certo e errado, isso vai construindo um conjunto de regras, né, que vai favorecendo o nosso convívio social, que está embasado nos valores da sociedade. E aí, o que é certo para a sociedade? É correto mentir? É correto bater no colega? É correto pichar o muro da escola, se não for um trabalho de arte, de que a gente possa usar isso como arte? Não. Estou fazendo porque eu achei legal, porque eu não gosto disso aqui, e eu estou, né, danificando de alguma maneira. E aí, gente, se esses pais eles não adotam esse padrão de modelo mais assertivo, essa criança vai ter dificuldade de aprender a emitir um comportamento que gere consequências positivas, a observar alguém agindo de determinada forma e conseguir observar o que é certo e o que é errado, porque, tipo, não, meu pai não faria assim, minha mãe não faz assim, esse é o modelo que eu tenho, então eu tô vendo fulano fazer, mas eu não faço, tá? Ele recebe orientação das pessoas em relação ao modo como deve agir, e aí isso é muito comum na escola. Por que você não é meu pai? Por que eu vou fazer isso? Né? Do tipo assim, claro que eu não vou obedecer. E aí ele vai se opor, né, ao posicionamento de regra de uma figura de autoridade, que para ele, se ele é o imperador, quem é a autoridade é ele, então ele não vai respeitar o pai, a mãe, o professor, quem quer que seja, né? Outra coisa que é interessante é que esse comportamento, ele é aprendido através de classes que nós denominamos de pró-sociais. E essas classes faz o que com essa criança? Que aí eu queria que vocês pensassem, será que o imperador Mirim teria isso? Vamos lá. Ajudar, cooperar, ser altruísta, ter amizades, compartilhar, cuidar, ser empático e ser afetivo. Gente, isso é tudo que uma criança com características externalizantes ou de síndrome do imperador não vai conseguir ter. Ele não vai conseguir ser assim. Mesmo que seja uma competição, ok, mas a gente está aqui para competir. Ele não entende direito o que seria o competir sem ganhar. Para ele, eu tenho que ganhar. Isso é o que me faz estar na posição que eu estou de autoridade, né? Mas, para isso, eu falei muito dos modelos dos pais. E para não me delongar muito, assim, não ficar atrapalhando vocês, eu queria só trazer um pouquinho o estilo dos pais. Que às vezes eu digo, para e pensa. A maioria dos pais querem sempre, lógico, o melhor para os filhos, né? Porém, para ser um pai que quer o melhor para o filho como resultado, ele precisa ter em equilíbrio afeto e limite e regra. Se um desses dois se sobrepõe, infelizmente o teu filho não terá sucesso. E aí é onde vem a síndrome, né? E os outros problemas que podem surgir a partir daí. Um pai autoritário é aquele pai que exige muito, que tem inúmeros limites, mas é um limite de forma rígida. Não é um limite dialogado. Não é um limite que a gente senta na altura da criança de equidade e coloca para ela, né? São cuidadores que, na maioria das vezes, são extremamente punitivos, tá tudo errado, vai ficar de castigo, tirar isso, tirar aquilo, não vai para o esporte, não sei o quê, e zero de afetividade. Esse é o pai autoritário. Só com esse exemplo, vocês acham que esses pais, assim, desse jeito, como é que vai ser o filho? Será que o pai também não é um pouquinho imperador? Só que aí já teria outra característica, né? Já teria outro nome para esse pai. E essa mãe também. Então vamos lá. Ah, mas aí eu também tenho, Nielke, o estilo parental que é bem permissivo, né? Que são aqueles pais que são pouco exigentes, né? Não tem muitas regras assim, porém eles podem ser afetivos. Eles estão presentes, eles prestam atenção no comportamento, né, dessas crianças e tal. Mas eles não conseguem estabelecer limite. Aí o limite vai para o Irã.
O seu professor não te ensinou, não? Como é que faz isso? Sim, mas esse limite não é o professor do judô que lhe ensina, né? Mas eu tenho ainda, se vocês acham que o pai permissivo e o pai autoritário é ruim, ai, gente, ruim é o que está por vir. São os pais negligentes. São aqueles pais que não têm nem regra, nem afeto, que não têm nada. Infelizmente, os pais negligentes são aqueles que se envolvem pouco, que eles não monitoram nada dos filhos. E aí a gente tem uma consequência muito mais drástica, porque aí a síndrome do imperador acaba trazendo transtorno de conduta, que é onde tem um alto índice, são lá as crianças que estão lá na ressocialização, tá? Que será o adulto que não vai ter regra, que a regra é que ele acredita que está correta, né? Mas tem uma luz no fim do túnel. Eu disse que eu tinha que ter o equilíbrio, por isso que eu deixei ele por último. É o estilo parental autoritativo. Não é autoritário, porque o autoritário eu disse que tinha muitas regras e pouco afeto. É o autoritativo. É o que tem a homeostase, é o que tem o nívelzinho de equilíbrio lá. Tá? Então, esse seria o estilo de pais legal, saudável. Por que, Nielke? Porque esses pais é aqueles que eles vão colocar limites, eles vão dizer que não pode, mas eles vão explicar por que não pode. Ah, mas eu quero, mas não pode. Infelizmente, hoje tu não vai poder comer McDonald's na hora do jantar. Mas eu quero, então eu não vou comer nada. E eu sempre digo para os pais, ele não vai morrer de fome. Deixa ele sem comer nada. E aí, depois do jantar, tem algum leite, tem alguma coisa, um iogurte que ele toma, uma fruta, dá para ele. Mas mesmo se ele quiser dormir sem comer nada, ele não está com fome. Porque se ele tivesse com fome, ele iria comer o que é do jantar. Se fosse um sábado, um domingo, que a gente vai no shopping, ok. O imperador podia dizer que ele queria comer no Mac, queria comer no Burger King, mas não. Hoje é sexta-feira, ainda é um dia normal da semana, né? Então ele vai ter que comer isso aqui, que é o que nós temos. E aí, vamos lá. Ok, Niel, tu falou tudo isso e como é que eu sou um pai autoritativo, né? Vamos para as dicas. Primeiro, papai e mamãe. Nós, adultos, temos raciocínio lógico. Criança tem raciocínio natural, até os 8 anos. Então, se eu dou uma regra para ela, eu preciso ter cuidado com a minha regra. Por exemplo, ah, filha, que bom, você quer ir para a praia, vamos, né? Você gosta de natação, a mamãe vai com você. Só que lembra, sempre que for para a praia, a gente vai voltar e tal, e você vai tomar banho, vai lavar o cabelo. Beleza, sempre tem que fazer isso. Só que teve um dia que ela foi para a praia e já foi meio que no final do dia, estava bem tarde, estava chovendo também. E aí, né, ela foi. E ela quis fazer isso. Só que na volta, ela também foi pro parquinho, enfim, ela estava bem limpinha, para não dizer o contrário. O que é que ela vai fazer? Tomar banho e lavar o cabelo, porque essa é a regra da mamãe. Quando vai para a praia, que passeia, que soa, que vai pro parquinho, chega em casa, toma banho e lava o cabelo. Sim, só que nesse dia estava chovendo, ela já não devia nem ter ido para a praia, né? A gente devia ter revisto isso. Mas ela foi, ok. Ela de repente não entrou no mar, mas ela saiu e brincou no parquinho. Ela foi para casa e ela tomou banho e lavou o cabelo. Só que a regra, nesse caso, é que à noite a gente não lava o cabelo. Só que a mamãe não lembrou de dizer isso para ela, porque ela acha que a criança tem esse raciocínio. E esse é o nosso raciocínio, não é o da criança. Então ela segue a primeira regra. Foi, passeou, suou e tal, chega em casa, toma banho e lava o cabelo. Vamos lá. E por que é tão importante eu colocar as regras? Porque elas são tão importantes para você quanto para o seu filho. E para a rotina da sua casa. Se não tiver regra, então ele não vai acordar na hora que tem que ir para a escola, ele não vai querer tomar banho, enfim, né? Não vai fazer as coisas que a gente deveria. E aí, para isso, é importante que a gente tenha, dentro de uma norma de convivência, que tudo que nós formos fazer vai ter regras. Então, lembrem de novo das consequências e da forma de raciocínio de cada um. Dizer para ele, olha, tu tem que acordar às 6 horas,
tu tem que 6h30 tomar café e 7 horas tu tem que estar pronto para o cara do transporte pegar e chegar aqui. Qualquer coisa, vocês podem dar um exemplo do esporte, tá? Porque eu tô trazendo muito da escola do dia a dia. Ok. Se a criança é muito pequena, do tipo, filho, quando tu acordar, depois que tu escovar o dente, que tu tomar o café, tu lembra de ter vestido a tua farda e esperar o tio da van. Então, a forma como eu vou falar é diferente. Se eu usar horários com a criança, não vai funcionar. Usa os horários, usa os dias, mas com imagem. De repente, tentem trazer essa metodologia que vai ficar mais claro para ela. E aí, lembrem, as regras, elas precisam ser claras, elas precisam ser executáveis e elas precisam ser compartilhadas. Se eu dou a regra para o meu filho, mas eu não obedeço a regra, então ela não vai funcionar. Ela vai ser uma furada, tá? Lembrem também, nem todo mundo funciona da mesma forma. Então, eu não sei vocês, mas a minha mãe, quando eu era criança, dizia, Nielke, tu vai na padaria, tu compra pão, tu traz o leite e tu traz a manteiga. Beleza, no caminho eu ia, Nielke, você tem que comprar pão, leite, manteiga, pão, leite, manteiga. Quando eu chegava na padaria, eita, minha mãe pediu para eu comprar pão, leite e o que foi a outra coisa? Aí eu voltava e a manteiga tinha ficado no caminho, eu não lembrava da manteiga, né? E aí a minha mãe era uma pessoa que ela não era muito autoritativa, ela era mais autoritária, sabe? E aí ela, cadê a manteiga que eu mandei você comprar e você esqueceu, não sei o quê? E aí vinha o meu pai, que era mais autoritativo, e dizia, calma, filha, vem cá, mamãe pediu. Então vamos fazer o seguinte, qual é a dica da Aniel? Anota. Você vai na padaria, Aniel? Então compra pão, manteiga e leite. Assim a Aniel não vai esquecer. Depois os pais complicam. Aí eles querem um leite da marca tal. Pronto, aí ferrou, né? Que leite? Não é tudo leite? Eu trouxe leite. Não. Então diz qual é a marca do leite que você quer. Aí a regra fica mais executável. Como é que tu quer que teu filho faça isso? Explica para ele como é que pode fazer e como seria, tá? E a rotina, se a gente tem as regras claras, se a gente tem a ideia do raciocínio, a sequência de atividade que a gente vai organizar no dia a dia, esse hábito de orientar a criança no tempo e no espaço, ajuda na ordem da execução das atividades, além de automatizar o comportamento. E aí tem algo que é muito legal, que eu achei bem bacana dentro do resumo que eu li, né, da sinopse do livro do Léo Freiman, que ele traz uma ideia de monitoria positiva. Só que lembra, a monitoria positiva, equilibrando com a regra. E isso que vai ocasionar a diferença nos pais empoderados, que ele traz no título do livro, né? Que essa monitoria positiva é você ser atento ao seu filho. Porém, eu sempre gosto de lembrar os pais que eles são humanos também. Então, eles precisam ter equilíbrio, eles precisam ter autocuidado, eles precisam ter limites e dar limites assertivos. Aí sim, eles podem ser os pais empoderados que o Léo Freiman traz, né? E eu vou fazer aqui a minha colinha, porque eu não decorei. Ele falou de uma palavra que eu achei bem interessante, né? Já que é a síndrome do imperador, ele traz o poder dos pais. E, pelo que eu percebi, ele faz um acrônimo nesse poder, onde o P é de presença, lembra lá do estilo parental, né? O O é de organização, lembrem da rotina, lembrem das regras. O D seria de disciplina, o E de engajamento e o R de resiliência. E aí fecha com o que eu falei do equilíbrio, do autocuidado e do estilo assertivo, tá? Então, era mais ou menos isso que eu tinha para contribuir com vocês dessa síndrome do imperador. Espero que, sei lá, tenha feito sentido de alguma forma. E o que a maioria dos pais querem é ver o brilhinho no olho dos filhos, né?
Mas esse brilho e essa luz, ela não vai dar curto e ela não vai se apagar se a gente auxiliar, se a gente ensinar essa criança de que, ó, sentir tristeza, sentir raiva faz parte. A gente troca a lâmpada, a gente ajusta, porque a luz é tua. Ela não vai queimar de uma certa forma, ela não deixa de existir. Só que cada um tem o seu jeito de brilhar. Então, filho, tu não precisa passar por cima do outro, tu não precisa agir assim, porque tu é especial, né? A tua luz é única. Tá, gente? Era isso. Muito legal, Nielke. E ainda tem Nielke aqui para conversar, viu? Não acabou não, a parte dela não. Nara está aqui também, Flavinha. As colocações, assim, perfeito. O público está aqui falando sobre o tema também, agradecendo, e o Henrique Vilela aqui também, o cara que coordenou o GEAL por muitos anos, um cara muita experiência, vasta experiência no desporto escolar, está aqui falando que o que acontece em algumas escolas, que alguns pais entendem que é um depósito e deixa lá o seu filho. Eu queria deixar bem claro aqui que esse tema, que a gente colocou como primeiro tema do fórum, não é um ataque aos pais, né, às mamães, aos papais, é um chamado, na verdade, à família, a saber que a responsabilidade é de todos, né? Essa questão da síndrome do imperador, como é chamado, o Léo Freiman tem até um programa também dele, Escola para os Pais, né, que é do empoderamento para os pais, bem legal. E a Nielke foi muito feliz no que falou aí, acho que falou de uma maneira muito, muito didática, né, que dá para todo mundo realmente entender. Eu que sou da área de esporte, para todo mundo entender, quem não me conhece, eu fiz pedagogia, depois fiz educação física, depois direito. Tá? Então, essas são as minhas formações. E aí, estou muito ligado à escola, trabalho com o método montessoriano, e a gente lida muito com isso no dia a dia. E todas as vezes que nós vamos fazer as nossas anamneses, todas as vezes que nós vamos preparar uma avaliação sobre aquele aluno, a gente esbarra na questão da família. O que é que ele está vendo em casa, como é que esse menino está sendo na questão da civilidade, porque quando a gente bate nos princípios da civilidade, nos princípios da cidadania, na verdade, o que a Nielke falou, essa balança dos direitos e os deveres tem que estar equilibrada. Porque se eu tenho mais direitos do que deveres, eu vou ser alguém que vai estar massacrando os outros. E se é o inverso, eu vou ser um massacrado. Então, eu preciso viver num ambiente que haja equilíbrio, naquele ambiente que eu fiz, inclusive, de mim ali. Então, assim, é muito importante que as pessoas que estão aqui participando da live estão contribuindo, estão falando sobre o assunto, porque é realmente um assunto muito prático. Tudo que o Nielke estava falando aqui, a gente consegue visualizar. Tenho certeza que todos que estão aqui participando, o que ela estava falando, a gente consegue buscar um exemplo. Eu tenho exemplos, meu Deus do céu, diários. De pais, por exemplo, de saber que numa turma minha vai entrar um cadeirante. Eu sou assim, um defensor do desporto para pessoa com deficiência. Eu já tive casos de, olha, na escola vai entrar um menino que é cadeirante na turma, que legal, e o menino fez uma aula teste para ver se gostava da aula. E no outro dia eu recebi uma mãe para dizer que ela não sabia se o filho iria gostar de treinar com um cadeirante na aula. E aí eu fui conversar com a mãe, mas tinha esse problema, porque o filho nem tinha problema com o filho estava feliz da vida. Quando ele estava na aula, que o menino fez a aula teste, ele ficou lá, amigo, brincaram e tudo. Mas o problema era a mãe, e que estava passando isso em casa para o menino, que era um problema, que o menino ia ter medo de treinar com o menino que era cadeirante. Então, a gente fica muito em trazer essa mensagem de que não é um ataque aos pais, tá? Mas é um chamado. Isso aqui é aquele chamamento realmente de que todos estamos imbuídos nessa responsabilidade na formação dos nossos pequenos. Isso é importantíssimo. E aí, na parte do esporte, eu cresci também sabendo que o esporte reflete a vida. E você consegue observar as atitudes de um atleta, as atitudes que ele tem na vida. Aqui a gente está falando com duas pessoas aqui que mexem com o esporte. Eu com o judô, um esporte que tem um leque é um esporte chamado de acíclico dentro da educação física, porque os movimentos não são muito repetidos, apesar de que a gente treina muita repetição para poder fazer e buscar aquela perfeição. E está aqui a Flavinha na natação, que faz movimentos cíclicos, né? Tem um nado, então você tem toda uma constância, toda uma perseverança. E isso tudo você traz para a vida. E o esporte, ele dá essa... O menino está em casa com um determinado nível de liberdade, ou não, ou o contrário, e quando ele chega no para fazer o esporte, ele tem aquelas regras, ele tem que seguir uma pessoa,
ele tem um professor que está ali à frente, ele vai perceber que não está à frente, mas está ao lado dele, porque vai caminhar junto, né? Onde eu trabalho, por exemplo, os pais não assistem às aulas dos esportes. Os esportes ficam, os meus alunos judôs ficam só comigo na sala. Mas tem câmeras e tal, tudo muito, muito bem, até porque o método Montessori ele precisa que você crie um ambiente propício para que a coisa funcione. E isso deu muito certo, porque no início, quando eu entrei na escola, era um problema, você ia dar aula para 6, 7 alunos, nós temos o máximo de 10 por turma, e era um problema dos pais na arquibancada, torcendo pelo filho, e tinha pai que só faltava entrar no tatame para amarrar a faixa do filho. E aí foi quando eu fiz a primeira reunião, digo, se você amarrar a faixa do seu filho sempre, ele não vai aprender nunca na faixa dele, porque ele não precisa aprender, ele vai ter sempre você do lado para amarrar, né? Mas vamos lá, já falei muito, deixar aqui na área também para a Flavinha, senão eu me empolgo aqui, vai até meia-noite. Com você. Mas aí, exemplo não falta para você. Eu acho interessante, Irã, porque assim, é como você falou, a cada fala de Nielke, até cada fala sua também, eu fui anotando aqui algumas coisas, porque vem na nossa vivência, né? Eu também sou psicóloga, trabalho com a psicologia do esporte, né? E sou mãe, né? Duas crianças de idade escolar, e que estão no esporte, né? E isso me faz ter as duas vivências. Então, quando você diz assim, não, isso aqui não é um ataque aos pais, é discussão, assim, principalmente para que nós, pais, possamos entender que às vezes a gente está na maior da boa vontade, como o Nielke disse, a gente quer ver o olhinho brilhando dos nossos filhos. Mas, às vezes, ou a gente está sem condição emocional para aquilo ali, a gente não toma conta da gente, e automaticamente, se a gente não toma conta de nós, a gente não vai conseguir tomar conta dos nossos filhos, né, dessa emoção, ou muitas das vezes eu fui educado a acreditar, ou eu fui tão preso lá atrás, né, que agora eu quero liberar, porque eu não quero ser igual ao meu pai ou à minha mãe, e aí eu quero liberar. Só que, assim, vou na mesma fala que você, não é aqui, a gente não está aqui para atacar, a gente está aqui para se conversar, né, conversar sobre essa importância que a gente tem. O Henrique colocou a fala, né, que o Irã falou, que às vezes os pais acabam deixando para a escola fazer a educação, e aí chegam para os professores, né, tanto de sala de aula, mas às vezes até acho que chega muito mais para os de esporte. Por quê? Porque na sala de aula tem, olha, obedece a tia, respeita a tia, então se eu não estiver em casa, se eu estiver na escola, a tia é minha autoridade, né, que eu nem quero respeitar, muitas vezes também nem respeito, mas o do esporte, que eu não estou todos os dias, né, me chega ali e eu vou para por exemplo, eu vou para um judô, tem regra para eu participar. Eu vou para natação, tem regra para eu participar. Eu vou para o vôlei, tem regra para eu participar, né? Onde eu for dentro da educação física, até dentro da própria educação física mesmo, da escolar, vai ter suas regras, né? E aí, as crianças, elas não conseguem, não vou nem entrar nisso aí que Nielke falou tão bem, né? Às vezes não conseguem lidar com isso, mas muitas vezes, vou aqui agir como advogado do diabo, eu vou meter o pau, depois eu vou amanciar, né? Porque, assim, muitas vezes, nós pais, a gente entra nesse processo de achar que é só criança, né? Achar que vai passar, isso tá tudo bem. E algumas coisas que a gente vem encontrando dentro assim, dessa relação, né, do esporte, é que eu não tenho limite em casa, ou todas as minhas vontades são feitas a hora que eu quero acordar, a hora que eu quero dormir, a hora que eu quero comer, que não necessariamente segue uma regra em casa. Eu estou falando de coisas simples, hora de acordar, hora de dormir, hora de comer, hora de passear, hora de vestir uma farda, né? E chega lá no esporte, o professor diz, eu vou usar aqui um exemplo, né, do judô, porque meus filhos, os dois estão no judô, então, assim, entro lá, eu tenho que estar com o meu kimono todo pronto, minha faixa precisa estar amarrada, ou, pelo menos, na tentativa do amarro lá, né, eu preciso chegar pontualmente, senão vou perder a minha aula, né, ninguém vai me esperar para começar a aula,
e chega lá, eu não vou poder estar conversando com o coleguinha do lado na hora de fazer o rolamento, eu não vou poder, na hora do aquecimento, eu não vou poder estar brincando. E aí, quando acontece isso, quem é o chato? Quem é o ruim? O professor, né? E nesse processo, quando a gente encara com isso aí, a gente vê dois caminhos, né? O professor é o chato, o professor é rude. Então, meu filho vai sair do esporte, porque o esporte desse jeito não é esporte, porque esporte é lazer, esporte é diversão, né? E meu filho não está se divertindo, meu filho não está tendo lazer. Ou eu vou fazer de tudo para esse professor não estar mais ali, né, naquele local. Eu vou pedir, né, principalmente quando a gente fala de escola, e principalmente quando a gente fala de escola particular, privada, né, que a gente tem muito essa questão que não pode perder aluno, então um professor não pode ter as rédeas dentro da sua própria sala de aula, né, independente que seja a piscina, seja o tatame, seja a quadra. Então, ele não pode colocar limites, colocar regras ali, porque ele é chamado, né, a prestar contas desse processo. E quando a gente vem com uma criança que, às vezes, chegava muito para essa questão da psicologia do esporte, olha, me mandaram para você, porque você é psicóloga do esporte, meu filho está prestes a ser expulso da escola porque não resolve, e disseram que o esporte é o melhor caminho. Então, eu queria que você desse um jeito, eu, psicóloga, né, que você desse um jeito, e aqui está o nome dos professores do esporte, para dar um jeito nele. E aí, sou eu que dou jeito. Nem o professor também. Nem o professor. O professor do esporte vai passar 1 hora, no máximo 2 por semana, eu vou passar 50 minutos. Né? Não, a gente não vai conseguir dar conta de tudo isso. Né? Mas eu sei também o quanto é importante que, assim, se ninguém, é como o Niel que disse, se tem aqueles pais negligentes, às vezes o quanto é importante realmente a gente puxar um pouco, dar conta, nem que seja momentaneamente, né, desse processo, mas, assim, transferir essa responsabilidade de volta para os pais, né? Porque é um caminho difícil da gente querer abarcar só segurar sozinho, porque a gente não vai dar conta, né, enquanto psicólogo, mas enquanto professor, a gente não vai dar conta, e às vezes, quando a gente faz isso, é engraçado que eu vejo muita referência, assim, do técnico que virou pai, do professor que virou exemplo, virou pai. Por quê? Porque em casa eu não tinha, às vezes, aquela regra que eu precisava, aquele limite que eu precisava, aquele não. Ou o afeto. Ou o afeto. Né? E muitas das vezes esse afeto vem até naquele grito. Porque, assim, se ele está gritando comigo, se ele está me querendo colocar na linha, ou na ordem, seja lá que palavra a gente achar para esse momento, é porque ele gosta de mim. Né? Porque ele me respeita. E aí, assim, a gente entra nesse caminho importante até para que a gente desenvolva essa criança, ou até esse adolescente, enquanto cidadão. Né? Com adolescente ainda é mais complicado, porque tem todas as questões do seu próprio desenvolvimento, mas desde lá de criança, da gente estar junto. Né? E prestar atenção, e é o que falou uma coisa da questão do bullying, por que o bullying aparece tanto na idade escolar? E por que o bullying também entra dentro do esporte? Né? Porque exatamente eu não vou seguir regra. Alguém vai ter que pagar por eu ter que seguir regra em alguns momentos. Né? E aí eu vou achar alguém, né? Eu vou olhar quem é que eu consigo aqui, de alguma forma, manipular ou cair em cima, e vou atrás. Né? Tem um exemplo interessante que me fez recordar muito enquanto vocês falavam, que foi um exemplo na escola dos meus filhos, em 2 momentos, né? A primeira foi que, assim, estava havendo uma situação de bullying, estava acontecendo, os pais eram chamados e os pais diziam claramente que, assim, isso é coisa de criança, porque quem não for assim não vence na vida. E aí a gente já vê que, né,
A chegar ao ponto de criança dizer assim, eu tenho inveja do carinho, do amor que o fulaninho tem, dos pais. E e uma outra criança que também participava desse processo, chegar e dizer, eu vou bater você, eu vou matar você, seus pais não vão ter mais. Porque eles não vão ter mais quem amar. Frases de crianças de 5 anos de idade. Né? 5 para 6 anos de idade. E todo o caminho que foi feito para isso, e os pais nem aí para esse comportamento, porque era coisa de criança. Aí precisou vir a escola, precisou vir o esporte, né, para tentar cuidar disso. A psicologia, o esporte, e dentro acredito que está até aqui na live também, mas uma coisa que um profissional assim que me conquistou foi a postura que esse profissional da educação física teve nesse momento, né? Ele sabia de tudo que estava acontecendo e ele chegou e disse para os pais da criança que estava sofrendo bullying, ele foi muito claro em chegar e dizer assim, eu também não posso desistir do outro, do agressor, né? Que já tinha ido até para a parte física. Eu não posso desistir do outro, porque em algum lugar essa criança, eu não sei nem se ele lembra que disse isso para a gente, que estava passando isso, né? Em algum lugar essa criança precisa ter afeto. E se eu não puder, enquanto educador, através do esporte, fazer isso, pronto. Né? Essa frase foi fenomenal para, assim, escancarar que profissional era esse, né? Esse professor lá, esse profissional da educação física, aquele ali eu entregaria meus filhos para ter aula tranquilamente, porque dava para perceber que não estava cuidando só de fazer as regras, movimento, né, que precisava na aula. Ele estava olhando a criança como um ser humano em desenvolvimento, né, com todos os seus aspectos. E aí, ao mesmo tempo, de olhar para os pais. Como o Niel, que também colocou lá no comecinho da live, a preocupação, às vezes, que os pais chegam, né? Às vezes a gente fala assim, mas a mãe e o pai não enxergavam nada. Eles podem também não ter tido referência disso, né? Do que é afeto, do que é acompanhar de perto, do que é estar junto, né? E esse professor olhava assim, de todos os lados, na orientação, na coisa. Então, é importante que a gente entenda que quando a gente tem essa criança que está lá querendo mandar em tudo, né, passar, e eu sei que essa criança também, assim, essa em específico não, mas assim, essas crianças, elas também têm, que passam pela síndrome do imperador, tem uma característica muito, muito interessante, que é a de manipulação. Então, em algumas crianças aparece assim, já vi que com aqui eu não posso mexer. Então, não é que respeita o professor, né? Ou profissional de educação física, ou psicólogo, ou manipula de uma forma sedutora, né? E já que eu não posso bater de frente ali com aquela pessoa que já me mostrou que não vai deixar, não vou conseguir ir adiante, aí eu vou pegar quem é mais fraco para mim, mas seduz, encanta, e é uma outra característica que a gente também precisa estar atento. Porque às vezes a gente acha aquela criança como exemplo, eu queria tanto que meu filho andasse com fulano ou cicrano, porque assim, olha, que criança linda, maravilhosa. Né? E até no filme Extraordinário tem uma cena muito semelhante com isso. Do menino é muito encantador, mas não, de fato, se as coisas não forem do jeito dele, as coisas não acontecem. Né? E aí, essa integração dessa educação precisa ser discutida. Eu falo enquanto mãe, eu falo enquanto psicóloga, eu falo enquanto professora. A gente precisa estar discutindo sobre isso, porque às vezes a gente realmente pode não ter tido orientação antes. A gente pode não ter tido acompanhamento ou ter uma referência sobre isso. Como educar. Né? Porque quando nascem os nossos filhos, ninguém educa a gente para ser mãe e pai. Né? A gente não tem uma faculdade que trate a gente para ser mãe e pai. E saber qual é esse equilíbrio do amar, mas ao mesmo tempo pôr limite. Né?
Que danado de equilíbrio é esse? Porque, assim, se eu só amo, como é que eu vou brigar, dar o limite? Ele não vai me amar. Então, se ele não me ama, eu também já estou fazendo mal para ele, porque ele não está me amando, eu não estou tendo referência. Que é uma confusão que chega lá no consultório direto. Como eu boto limite? Ele não vai me amar. Como não vai te amar? Né? Não vai te amar se também só for regra, limite, regra, limite. Mas se houver afeto, se houver interesse, né? Que é uma coisa que eu falo às vezes mais do que você sabe o que seu filho está falando, ou você está falando e seu filho está falando, você está aqui, ó. É verdade. Tem certeza, né? Nesse processo, porque às vezes nós adultos, só queremos ser ouvidos. Imagina uma criança, né? E aí você vai para a cama, esses dias eu até pensando nisso, né? Estressada, acabei minha aula, não sei o quê, as crianças tudo acordam. Eu não sei se que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. Tá dormindo, vamos, bora dormir. Bora dormir. Fui pra cama, botei pra dormir, fui pra cama, cheguei perto do meu marido. Olha, você não sabe o que aconteceu. Aconteceu isso, eu tô danada. Ele, não, peraí que eu vou dormir. O sentimento que eu tive na hora foi assim, caramba, eu fiz tudo, né? Que prego, falo diferente, tererê, e eu fiz com eles, porque naquele momento eu não estava com paciência para ouvir. E levei logo em seguida, foi assim, ó. Esse foi instantâneo, né? Foi só mudar de quarto, levei também. Não tinha ninguém para me ouvir, né? E quantas vezes a gente acha que a criança, inclusive até o próprio adolescente, ele não sabe o que fala, ele não tem propriedade no que está dizendo, e a gente sabe, pai, e a gente não escuta, e a gente não olha, e a gente não acolhe, né? E a falta que isso faz também, para eu entender, aqui eu não posso nada, nem falar. E aí, quando eu vou lá para a aula de educação física, eu estou cheia de gente do meu lado, que é todo mundo da minha mesma idade, que é todo mundo que brinca, que é todo mundo. E aí, eu vou escutar o professor ou eu vou estar lá falando? Se é o único espaço de fala também que eu tenho. Se é o único espaço de ser eu, que eu não posso ser em casa, ser aceito, né? Tem essas intempéries também e assim, Flavinha, até contribua comigo na parte da educação física, né? Porque é difícil você também é mãe, é difícil ser pai e mãe, né? Educar com esse limite, com a questão do limite, a questão do respeito, né? Mas do amor também. E às vezes é muito mais fácil delegar para outra pessoa. E às vezes acredito que muitas vezes chega para os professores, muitas vezes dessa forma. Narinha, na verdade, assim, é muito interessante essa conversa, né, multiprofissional, digamos assim, mas que eu creio que os pontos que escolhemos são muito semelhantes, né, para destacar e para conversar. Então, assim, muito do que vocês já falaram, eu também tinha colocado aqui, né, como diz a Aniel, que a minha colinha, assim, eu tinha botado aqui um roteirinho, né, para falar das questões do exercício. E tem uma coisa assim, né, o Irã também depois pode complementar também, né? Uma coisa que eu tem gostaria... depois umas perguntas aqui para a gente também responder, viu? Tá, que eu gostaria de acrescentar, na verdade, é o que vocês me falaram, porque muito do que vocês mencionaram eram coisas que eu gostaria também de discutir, mas não vale a pena a gente, né, ficar repetindo. Mas, assim, uma coisa que me chama a atenção desde muito jovem, eu não, acho que nem pensava ser professora de educação física ainda, era o peso que as pessoas colocavam no esporte, independente se ele é escolar, ou se ele é de rendimento, ou se ele é dentro da educação física escolar, de achar que o esporte por si, ele é salvador, ele faz milagres, ele transforma, e na verdade não é bem assim, não é bem assim, é inegável, né? Hoje em dia, a ciência do esporte, ela evoluiu muito da educação física, né? Se a gente fosse falar aqui dos benefícios da atividade física, em todos os aspectos, né? Para a criança, para o adulto, para o adolescente, para o idoso, até para os recém-nascidos, né? Hoje em dia, a gente tem
estudos mostrando a questão da atividade física para o desenvolvimento motor, né? Então, assim, para a saúde, e nos seus diversos domínios também, a gente ia passar a noite toda aqui falando. Então, a gente não tem o que discutir, né? A questão também para a saúde mental, né? A questão da redução da ansiedade, da depressão, dessas questões todas, né? E se ela pode contribuir com a questão da síndrome do imperador, óbvio que sim, por todos esses motivos que vocês já colocaram, né? A questão da disciplina, das regras, de lidar com a frustração, né? Agora, tem duas coisas assim que eu gostaria também de chamar a atenção, que não vai ser o esporte sozinho que vai conseguir transformar essa criança, se ela tiver já no nível mesmo assim alto, né, de falta de limites e de regras e de negação da frustração. Ela não quer se envolver para não se frustrar. Então, o que é que vai acontecer? Como no esporte existem as regras e existe o vencedor e o perdedor, né? Mesmo nos esportes cooperativos, né? A gente sempre tem aquele que quer se destacar. Se a criança ela tem uma rejeição tão grande à frustração que ela não aceita perder de forma nenhuma, ela vai para a aula uma vez, quando ela perder na segunda, na terceira vez, não vai dar tempo nem do professor conseguir ajudar essa criança, porque ela vai se recusar a participar da prática esportiva, ela vai se recusar a participar da educação física, não é? Então, assim, a coisa mais importante que vocês falaram é a questão da gente saber trabalhar com os modelos da criança, né? Então, eu não tenho como mudar comportamento, vocês já falaram isso aqui, mudar comportamento não é uma coisa fácil, não é? A gente precisa de uma ajuda, precisa desse trabalho multidisciplinar, e a gente precisa de envolver as pessoas que são os primeiros modelos dessas crianças. Então, não adianta eu querer mudar o comportamento de uma criança de 4, 5 anos de idade, 6 anos de idade, se eu não modificar também o comportamento dos pais, né? O que vocês colocaram, faço o que eu faço, ou faça o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Né? Então, até a questão do esporte mesmo. Se você quer que o seu filho, ele pratique esporte, a melhor coisa que você pode fazer por ele é praticar alguma coisa também. Né? Então, assim, a gente fala muito também a questão da obesidade, por exemplo. Né? Não, a criança, vamos fazer um plano alimentar para a criança, ela vai fazer atividade física, mas quando você chega em casa, o meio em que ela vive, que ela passa, né, as outras 22 horas, 23 horas, né, no caso da educação física, que é uma horinha, né, ou 2 por semana, né, todas as outras horas ela está envolvida no ambiente onde as pessoas comem mal e as pessoas não fazem atividade física. Essa criança, ela não vai mudar o comportamento dela com relação à atividade física se o meio dela, o que estiver em torno dela também não se modificar. Não é? E aí vocês mencionaram muito isso. Para o professor da educação física conseguir ter algum resultado com crianças que já têm esse tipo de comportamento, vai ser preciso trabalhar em conjunto. O pai, o professor da educação física, a mãe, como vocês colocaram, a gestão da escola, porque infelizmente, não são todas as escolas que dão autonomia ao professor. E aí, quando o professor ele quer dar o limite, ele não tem autonomia para dar, não é justamente pela questão da frustração, né? Então, assim, é uma coisa que não é unilateral, não é? A gente precisa envolver, mudar a visão, né, de todo esse entorno, né? E se eu puder ainda lhe interromper, Flavinha, e o que eu vejo muito hoje, né, em grupos de mães que eu acompanho, o que acaba acontecendo? Para a aula da professora regente, aquela professora, né, principal do matemática, português, o aluno vai. Mas para a aula da educação física, mesmo que online, para fazer a criança sair um pouco, se movimentar, né? A educação não é só cognitiva, não é só na cabeça, não é só a inteligência que precisa ser trabalhada, mas o corpo também. Né? E aí, às vezes, a aula de educação física vai 3, 4, 5 alunos. E assim, as pessoas acham que as crianças da educação infantil, até tem assim, uma discussão enorme também dentro da área da educação física, né? Se o professor pode dar aula de educação física infantil. E isso é permitido hoje em dia. Mas a questão
é que o desenvolvimento motor da criança, nessa idade infantil, ela está intimamente relacionada aos comportamentos e também à performance dela na escola também, né? Então, por exemplo, trabalhar a lateralidade é importantíssimo para a leitura, né? Então, assim, as pessoas não têm esse conhecimento, né? Então, acho que falta também, talvez até nós mesmo, enquanto professores de educação física, né, ter essa conversa, mostrar, né, o conhecimento, a ciência, que não é só brincar, que aquele brincar, ele tem um porquê brincar, né? As atividades, elas Brincar são... é o trabalho da criança. Exato, elas são lúdicas para envolver a criança, para chamar a atenção, mas elas são dirigidas, elas têm um porquê, né? Então, isso é uma coisa importante, e é uma das épocas mais importantes de se ter a prática, né, da educação física, é nessa idadezinha inicial mesmo, né, desde o maternalzinho, eu tenho que ter um momentozinho de desenvolvimento motor, de brincar com a areia, de caminhar de diferentes formas, de aprender as habilidades motoras básicas, né, então, é a partir daí que ele vai ter afinidade com a educação física, com a atividade física, ele vai conseguir se desempenhar melhor também as aulas futuras e provavelmente ele vai ter mais gosto de praticar um esporte, porque a criança que também ela não teve essa base, né, de educação física também, é como toda base, né, as pessoas pensam que a gente só precisa ter base de matemática, português, não, a educação física, ela também tem a sua base. Então, assim, eu vou dar o meu exemplo agora também, enquanto atleta. Eu comecei a nadar muito novinha, com 5, 6 anos de idade. E já comecei a competir logo em seguida. Então, assim, a minha atividade física, o meu esporte, a minha prática motora, a vida toda praticamente foi a natação. O que é que acontece? Quando eu cheguei na faculdade, que precisava ter aula prática dos outros esportes, bullying era eu. Quem mais recebia bullying na faculdade era eu, porque eu não sabia fazer mais nada, só sabia nadar. Eu sabia fazer alguma coisa de ginástica, porque eu fiz ginástica artística também, né? Embora não tivesse nem biotipo para isso, mas fiz. Mas, nossa senhora, jogar vôlei para mim era uma dificuldade extrema, né? Por quê? Porque não foi trabalhado, né? Eu cheguei na escola, podia substituir a educação física escolar pelo esporte, e aí, para mim, era mais cômodo ficar na natação, porque eu já sabia, eu não me frustrava, né? Embora eu não acredito que não tinha características de ter a síndrome do imperador, mas quem é que gosta de estar se frustrando? Não é? Ninguém gosta. Nós não gostamos, o adolescente não gosta, a criança não gosta, não é? Então, a gente vai procurando os caminhos mais fáceis. Então, eu precisei passar por essa frustração também, né, na faculdade, para poder entender que eu precisava de outras experiências para tentar minimizar essas deficiências que eu tinha também motoras. Embora tenha sido atleta, embora seja professora da educação física, eu tenho várias deficiências motoras, né, de desenvolvimento, né? Hoje já melhorei um pouquinho porque comecei a praticar outras coisas, mas, né, o ideal era que a gente tivesse isso, pudesse proporcionar isso já na infância, né? Então, assim, as pessoas precisam entender essa importância desde cedo. E os pais também, né, mais uma vez, não é criticando, né, não é chamando atenção, né, puxando a orelha, mas é uma tentativa realmente de esclarecer, né, trazer eles para junto da gente e mostrar que, por exemplo, o caminho, como você colocou, né, a criança não foi bem em alguma disciplina e pronto, você não vai mais praticar o esporte. Não é assim que vai resolver. Não é? Ele precisa também no momento das coisas que dão prazer a ele, não é? Então, assim, outra coisa que assim, me incomoda profundamente é eu ver os pais, chegou no nono ano, hoje, né? Tira a criança do esporte porque ele tem que estudar para o vestibular. E aí eu fico me perguntando, minha gente, será que a vida desse adolescente se resume a passar no vestibular? Né? Será que a coisa mais importante realmente do mundo é se ele não passar com 17 anos, ele passar com 18, não é? Será que realmente com essa idade ele tem clareza do que ele quer? Será que só estudar vai levar ele a esse êxito?
Exatamente, né? Até outra coisa, né, que é de cunho científico, né, comprovadamente também, a gente aumenta o fluxo sanguíneo no cérebro também quando está fazendo atividade física, então eu estou oxigenando ali as célulazinhas para eu aprender mais, para eu conseguir me concentrar melhor, né? Então, tudo isso é importante. Então, né, realmente o esporte, ele ajuda, ele não atrapalha. Agora, também, se ele for bem conduzido, né? E aí a gente também tem que ter esse controle, né? O pai, como vocês disseram, ele não pode ser negligente, ele tem que ser presente, né? De alguma forma. Então, E a gente, não sei se... Não, eu disse que ia né, bater, mas eu também ia amaciar, né? Então, vamos para o outro lado, né? Que é a história que, às vezes, hoje em dia, a vida dos pais está corrida. Hoje, na grande maioria das casas, independente às vezes, da classe social, não é só mais um provedor que tem em casa, são dois, né? Então, dependendo do formato familiar. Então, a vida está mais corrida para os pais, né? São trabalhos, às vezes, muito trabalho, dependendo da área que você está, escolas diferentes, trabalhos diferentes, para um só, imagina dois trabalhando. E a criança, às vezes, nesse processo, realmente, às vezes, não tem esse tempo com o pai. Então, nos campeonatos, ou na própria, o horário contrário, né, da escola para a criança ir fazer o esporte. Ou a educação física é no horário de aula, mas o esporte é no horário contrário. Então, às vezes, também, os pais não estão presentes, né? E a gente sabe que, às vezes, a gente tem aquela leva de pais que realmente que só faz pagar, no caso do privado, ou dar as oportunidades e, assim, é sua responsabilidade já te permitir isso. Então, vai lá e faz, né? Não tá ali olhando, não tá cobrando, não a cobrança de resultado, mas esse acompanhamento, né? De ver como é que a criança está se desenvolvendo. E como é o comportamento também da criança nesse processo. A gente sabe que tem essa leva de pais, que a gente falou muito hoje aqui deles, mas tem aqueles que não têm condições também de estar presente, de ser presente, né? E quando consegue ver uma evolução dessas crianças ou desses adolescentes dentro do esporte, que eu achei o Márcio até colocou aqui no Facebook, porque eu estou também aqui olhando os comentários do Facebook, né? E aí o Márcio colocou aqui que teve uma criança que, perto de ser expulso, a última alternativa foi ir para o judô, né? E depois que fez, acabou não sendo expulso. E aí vem com o contrapeso do que você colocou. Nem sempre o esporte salva, né? Porque, assim, não vai adiantar um tempinho para uma vida toda também, né? E a gente se vê, mas quando a gente, não sei o caso, né, desse aluno do Márcio, por exemplo, mas, assim, o quanto, às vezes, esse tempinho que a educação física, que o professor tem, né, durante a prática do exercício, do esporte, o que acaba acontecendo? Às vezes serve até de estalo para os pais, né, de olhar, ter um olhar diferente, de assim, poxa, tem vontade de ir, né, tá indo, tá se desenvolvendo, e aí começa a olhar para si, sua relação também com os filhos, que é uma coisa também que às vezes a gente acaba encontrando, né, de pais que não estavam presentes, e quando a criança começa a ir, começa a ao menos ter um acompanhamento um pouco mais acolhedor e muda um pouco do seu comportamento, ou verbaliza, inclusive, né, o gostar da prática esportiva, e também começa a mudar em casa, começa a se perceber, né, quantos pais estão aqui nessa live aqui também dizendo, batendo palma, ou dizendo que live massa, que bom, por quê? Porque em algum momento, não é porque a gente está falando, mas em algum momento tocou em alguma coisa, né? Sentiu alguma semelhança com alguma coisa que já passou. E a importância de estarem aqui ouvindo isso, né? Para entender. Porque às vezes a gente nem sabe que isso é errado, né? Às vezes a gente faz por repetição de comportamento social mesmo. Todo mundo faz, minha mãe fazia, minha avó fazia, eu vou fazer também, né? E a gente faz sem ter essa base, sem ter esse encaminhamento, e a importância desses momentos, né? Não é só mais uma conversa, é uma conversa que tem um fundo, tem um objetivo, né? Aquele fundinho de vontade, em que a gente reflita sobre isso. E reflita enquanto profissional, né? Temos aqui 4 profissionais, mas também temos pais e mães nesse processo.
E a importância de não achar, principalmente na idade escolar, de não achar que só a educação cognitiva vai fazer teu filho crescer, vai fazer teu filho se desenvolver, né? Todo mundo que está aqui me conhece, sabe que eu não pratico esporte, eu não venho dessa herança genética e ambiental da prática do esporte, né? Como o meu esposo vem. E assim, para mim, por exemplo, o Flavinha estava falando ali da questão das habilidades. Para mim, não ter esse equilíbrio, por exemplo, corporal, nunca foi algo essencial. Até eu me dar conta que muitas das dificuldades que eu tinha era por falta de ter tido trabalhado lá atrás, enquanto criança, né, a questão minha de equilíbrio, de tudo. E aí a gente leva muito para a área da psicologia. Eu não sei cair. Se eu cair, literalmente eu caio. Eu me machuco. E para eu levantar depois é complicado. Né? Isso eu estou falando fisicamente. Então, se eu topar, eu caio. Eu não tenho equilíbrio, nem manejo, nem nunca aprendi que, assim, eu posso jogar meu corpo para um lado, para o outro, e não vai cair tanto assim, né? Isso eu vim aprender depois que casei. Que isso tinha nome. Que isso tinha um trabalho. Lá atrás, né? E assim, aí a gente agora leva isso para psicologia. O nome do Caio. Quase isso. E a menina seria levanta, mas aí a gente desistiu no meio do caminho. Né? Mas exatamente por isso, né, que de alguma forma a gente meio que investiu nos meninos nessa situação. Mas levando para a psicologia, o quanto o esporte não nos ensina, né? Porque assim, eu vou cair, mas eu sei que eu posso levantar. Então eu não necessariamente, né, quando a gente trabalha às vezes com metáfora, com a criança, com historinha, tudo, a gente vai nesse negócio cair, olha, mas ele conseguiu levantar, olha que massa, olha que legal. Será que você pode também? Eu acho que você pode, né? E aí a gente vai vivenciando isso na prática, mas isso serve também para a nossa educação emocional. Isso serve né, para essa maturidade que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa vida. E uma coisa interessante, eu vou contar até, me permitam contar até um exemplo, né, do Caio, o Niel que conhece também essa história, e que, assim, o quanto era frustrante para ele passar por né, por tanta coisa que ele passou na escola, e que realmente o esporte foi o judô, principalmente, ele nada, ele faz judô, já fez até futsal, mas futsal ele disse que não era praia dele, não. Tanto é que ele ficou no gol na defesa, né? Aí até a psicologia explica também. Mas no processo, ele literalmente aprendeu a se impor através do esporte. Então, não foi a educação emocional que foi para o esporte, no caso, né? Foi o esporte que foi para emocional, e aí ele trabalhou o esporte junto com o emocional junto, e o quanto ele cresceu enquanto ser humano, né? Nesse processo, que é um menino assim, né? Tem uma pessoa que diz que ele precisa até de um pouquinho de maldade no coração, até para ter a malícia, né? De viver, até para ter assim, saber mesmo como passar por situações da vida. E aí, o esporte, através, né, no caso do judô, né, das técnicas, do cair. Não, eu vou cair, que eu sei que eu vou ser derrubado naquele golpe, mas eu também sei que vou poder me levantar, eu sei também que vou poder derrubar, que eu não vou machucar ninguém, né? E que se eu cair, eu posso levantar para me defender. E tem uma cena de um campeonato, eu não sei se o Irã vai lembrar, mas estava o Pedro, estava o Irã e estava o Márcio, né? E assim, ele estava numa época horrível e ele caiu. Mas ele levantou com uma raiva, literalmente aquela história de sangue nos olhos, né? De pegar, subir em cima do menino, ele não tinha força para derrubar, porque o menino era um pouco maior. Mas assim, ele subia e ele olhava, ele que o esporte trouxe, inclusive para os pais, né? Eu enquanto mãe, o pai também,
de que, assim, o peso, às vezes, que nós pais colocamos em cima do esporte, por mais que gostemos, por mais que respeitamos, por mais que somos participativos, estejamos presentes, né? Mas o peso que a gente coloca, de alguma forma, nessas crianças, para que ela se desenvolva e que ela continue lá evoluindo emocionalmente através do esporte. E o quanto isso é prejudicial também para a criança, né? E aí eu fui para um lado oposto da síndrome do imperador, mas para a gente trazer um paralelo. Quando a gente vem num exemplo desse, né, que eu falei do meu filho, quando a gente vem para um exemplo desse, em que o esporte faz tudo, ajudando em todo o processo, mas por trás também tinha psicologia, por trás também tinha pai e mãe, tentando entender esse movimento e andar, evoluir junto. Imagina, do outro lado, uma criança que o meu não sabia, não queria machucar. Mas imagina uma criança que só quer machucar, né? E entender que no esporte, eu vou botar a luta, eu vou botar o judô, porque muitas das vezes, o menino é agressivo, põe no esporte de luta, põe no esporte de contato, para poder melhorar isso daí. Mas, na verdade, o menino quer bater. Ele não quer lutar. Ele não quer seguir regra. Ele quer bater, né? E, às vezes, a não condução, até pelo que você colocou, Flavinha, a não condução coerente, o acolhimento. Às vezes, a gente, lá, profissional da saúde, da educação física, da psicologia, vai acabar incentivando mesmo que ele é o melhor, que ele pode bater, que ele pode imobilizar. Ele não é o melhor? Ele não tem mais força? Né? E como é que essa criança, esse adolescente vai aprender também pelo outro lado, né? A cair, vai aprender a levar o golpe, vai aprender a não ser o primeiro que chega lá, né? Passar pelas frustrações também. A gente gosta? Não. Mas não é necessário, a gente vai ter que passar. Mas, às vezes, até a gente mesmo, os próprios profissionais, junto com os pais, a gente vê tanto aquele talento naquela criança para o esporte, que às vezes a gente acaba também, né, às vezes, incentivando essa síndrome do imperador. Né, tem profissionais, alguém colocou aqui, eu não lembro quem foi, da relação a psicologia do esporte estuda muito a relação do técnico com o atleta. Né? Não foi? Pronto. E ela colocou aqui, e muitas das vezes, o que é que a gente vê? Que incentiva até esse tipo de comportamento. Mas você é bom, você não precisa lá. Vai, né? Segue. Você não precisa passar por isso. E até ajudar. Sim, às vezes em casa tem até apoio, mas ali na prática esportiva extravasa também o que sente de fato, não precisa mais seduzir, e aí a gente leva também para o outro lado. Né? Eu disse que eu ia fazer dos dois lados, né? Eu ia jogar para vocês das duas formas. Perfeito. Assim, eu vou falar por mim também pela questão da filosofia do desporto escolar. A gente olha muito por uma questão mais axiológica, realmente os valores. Como não dá para competir de igual para igual em questão de horas, Flavinha deixou bem claro aí, o Henrique Vilela também colocou aqui na live, nos comentários, como professor de educação física muitas vezes é desvalorizado. Né? Graças a Deus, hoje eu consigo trabalhar em locais que eu sou bem valorizado, mas já trabalhei em locais, eu sempre fui muito pequeno. Né? Já trabalhei em local de dizer para o dono da escola, olha aqui, compra um kimono e vai dar no meu lugar. Se você sabe o que tem que fazer, então faça. Né? Porque eu estudei para estar aqui. Mas eu sempre fui esse piquezinho. Então, pensando na parte axiológica, o que a gente faz? A gente quer o esporte mais valorizado dentro da escola. A gente prega um modelo americano, onde nós vamos descobrir não só os talentos, nós vamos trabalhá-los dentro da escola. O Brasil ainda é muito clubista, onde você descobre um talento na escola, mas você tem que levar para um clube para poder continuar. E o clube não tem os mesmos valores que a escola tem para trabalhar o cidadão. Ele tem uma meta em cima de medalhas, em cima de resultados, é muito mais questão do rendimento. E aí, quando o Carla fala aqui, as medalhas, elas são um objeto, às vezes, de frustração. Tá? E
Tem até uma psicóloga também, ela está até no livro do Léo Freiberg, que é a Carol Duê, que ela fala que você deve, como exemplo, não elogiar as notas dos seus filhos na escola, mas elogiar o esforço que ele teve para chegar e conseguir o que ele conseguiu. É a mesma coisa no esporte. Quando você elogia a medalha, você está dando valor para um pedaço de metal lá e você está esquecendo tudo que se passou, tudo que se construiu para chegar lá. Então, assim, vocês nunca me viram elogiando a medalha de um atleta nosso em relação ou a medalha, não, todo o esforço que ele fez, que se dedicou para chegar onde ele chegou, ou se ele não chegou, mas que ele aprendeu, mas que ele estava ali, que ele aprendeu a assimilar, né? E aí eu vou trazer um exemplo também, a maioria dos que estão aqui na live conhecem, não vou nem falar nome, mas eu sei que alguns vão entender. E sim, outra coisa, esse aluno que o Márcio falou aí, que era inquieto, eu acho que era o Márcio quando eu era pequeno, porque o Márcio era bem assim também, na escola. Então, acho que ele falou dele mesmo aí. Mas vamos lá. A gente tem muito visto, está falando muito aqui sobre os pais, chamar para a responsabilidade, uma visão e umas atitudes muito narcisistas dos pais. Inclusive, chegando ao ponto de achar bonito que o meu filho hoje tem os mesmos defeitos que eu tenho. Que coisa linda. Eu vou incentivar que ele seja, porque ele é igual a mim. Ou seja, eu sempre pensei diferente, né? Quem sou eu para querer uma filha igual a mim? Eu quero dar condições para o meu filho seja o que ele quer, o que ele vai propor para a vida dele. Eu vou dar opções para ele, né? Mas não querer... Então, eu conheço muita gente que acha lindo ver, espelhar o defeito dele no filho. É uma postura muito narcisista, e essa postura narcisista, eu acho que é o grande nascedor do imperador aí, né? E eu, assim, lá no projeto tem vários imperadores. E aí tem um que é algo que é bem claro. Aí tem um menino lá, que ele, aos 7 anos de idade, treinando conosco, ele começou a treinar judô com a gente lá, que chegou acho que com 5 meses que estava lá, 6 meses de faixa azul. Ele é aquele líder nato, o Aniel que falou aí, o imperador, ele tem essa característica de liderar, de saber onde estão as brechas, onde ele vai se encaixar. E ele estava na casa dele, aluno do projeto social da gente. A casa dele, para você ter ideia, a casa toda ela não tem, acho que 4x6 tamanho. E ele estava dando aula de judô em casa. Eu fiquei sabendo, né, e o chamei para conversar. E eu fiquei sabendo que ele tirou uma xerox, que já foto de Jigoro Kano, colocou na parede, conseguiu, foi no supermercado do lado da casa dele, pegou uns papelões e botou no chão como tatame, e já estava com 8 alunos. Ele com 7 anos de idade. E aí eu chamei na aula para conversar. Fiquei sabendo que você estava dando aula de judô em casa. Começa a achar, isso é verdade? É verdade, mas já passou. Porque eram os meninos desobedientes, danados, que eu não quero mais aula para eles, não. São muito danados, eu não quero mais, não obedece ninguém, não gostei disso. E aí a gente vê realmente a questão do imperador, não é uma questão que tem a ver com classe social, com você ter mais dinheiro, menos dinheiro. É uma questão de responsabilidade realmente dos pais, da família, eu digo dos pais, mas da família, todo o ambiente que envolve, tá? E aí, o que é que a gente pensa em relação a isso? Foi a metodologia que nós criamos para nossas aulas. Flavinha está aqui, sabe bem que o primeiro princípio que a gente observa na educação física e no esporte é o princípio da individualidade biológica. Depois vem continuidade, sobrecarga, né, interdependência, volume, intensidade, enfim. Tem os nossos princípios que a gente utiliza em educação física e esporte. Nós tentamos montar uma equipe de professores que tem Márcio, eu, Pedrinho, Will, Adonai, e montamos dentro, realmente estudando o judô, uma forma de que o período que o aluno passar conosco, vamos colocar alguma sementinha na cabeça dele. Para que aí vocês vão falar melhor do que eu sobre os insights, que ele vai ter, os estalos. No futuro, ele vai passar por uma situação que ele... Epa, isso aqui aconteceu numa aulinha de judô que eu fiz. Então, assim, hoje eu trabalho nessa filosofia. Se o aluno fizer uma semana de aula conosco, ele vai ter alguma coisa que vai ficar guardadinha nele lá, de valor. Porque os valores a gente não precisa que ele faça, que ele tenha isso 24 horas por dia. A gente precisa plantar a semente. Porque um dia vai despertar. Quando a situação acontecer, ele vai ter a oportunidade, por exemplo,
um imperadorzinho desse, quando cresce, o que é que ele vai ser? Um político corrupto, um médico que tem os seus pacientes para atender às 9 horas, ele chega às 11, por respeito com os pacientes dele. São pessoas que são negligentes. Eu estou terminando agora uma pós-graduação em erro médico, né? De direito médico. E a gente vê coisas absurdas de negligência, imperícia, imprudência, e de pessoas que foram os imperadores no passado, e quando no futuro não teve o equilíbrio da balança entre direitos e deveres, e aí, ou ele, o que vai fazer? Ou ele vai estar prejudicando alguém, ou ele vai ser prejudicado, quando ele quebra essa questão dessa balança. Então, assim, já até respondendo algumas perguntas que o pessoal fez aqui. Então, a gente tem essas experiências diárias no judô, no esporte em si, né? E quando eu tive essa honra de assumir a federação escolar, a ideia não era só fazer competições desportivas, mas levar essa metodologia para as escolas, para entender que o esporte deve ser valorizado, que o esporte ele tem esse poder de jogar os valores. E se eu tiver um profissional no futuro, que ele levar consigo valores agregados de educação e de esporte, ele vai usar valores de perseverança, valores de pessoa que tem empatia, valores de pessoa que sabe que tem liderança. Então, são valores do bem. Então, a gente tem essa metodologia que a gente usa hoje é para que se o aluno ficar conosco uma aula, ele vai levar alguma coisa. Se ele passar uma vida, e tem vários que estão aqui, tem alunos hoje com 35, 36, alunos que são mais velhos que eu, inclusive na idade, e que estão conosco desde criança. Eu comecei muito cedo a dar aula, comecei com 13 anos de idade. E aí tem alunos que estão conosco até hoje, e isso é muito bom, porque às vezes eu encontro alunos por aí que dizem, eita, professor, sensei, eu treinei com vocês só 6 meses, mas aquilo ali me ajudou muito na vida, hoje eu fiz isso, sou professor também, enfim, a gente tem essa missão. Eu acredito que ser professor de esporte é uma missão. Claro, o Brasil ainda está passando por um período de transformação, as pessoas ainda estão começando a observar esse valor. Eu acho que isso que a gente está fazendo aqui hoje é um passo importante para que as pessoas também observem e comecem a ver a importância que é isso aqui que a gente está fazendo. Né? A Nara falou aí de um pai que não está... O pai tem até uma coisa que ele pode fazer, ele pode assistir a nossa live. Tudo certo. Mas já é um começo para ele. Viu? Então, assim, acho que hoje foi um pontapé inicial para as nossas escola continuado. Tinha que começar com esse tema, porque a gente tinha que mostrar que o fórum continuado ele é bem voltado para os professores, coordenadores, pais, diretores de escola. É um dos eixos da CBDE, da Confederação Brasileira do Esporte Escolar, trabalhar os gestores das escolas para que eles entendam essa importância do esporte. E, é claro, nos finais de semana tem os eventos, as competições, as aulas online, virtuais, e aí a gente vai trabalhando a questão dos atletas também. Né? Então, é isso que a gente ficou focado, e por isso que tinha que começar com esse tema. E com pessoas tão... E uma coisa tão importante, né, Irã, que assim, mesmo que aqui seja mais para professores, coordenadores, gestão, mas inclusive até como saber como chegar nos pais. Isso. Né? Como a gente pode chegar enquanto profissional, chegar nos pais. Qual seria a maneira mais assertiva? Já que a gente vou usar a sua fala, já que a gente faz essa avaliação do aluno individual, né? Tentar perceber também qual é o perfil dessa família e tentar ser mais assertivo nesse contato. Porque às vezes aí a gente chama junto, né? A gente traz junto, ao invés de afastar ou de cobrar, a gente pode ir falando de uma outra maneira, integrando essa família nesse trabalho, né, de uma maneira muito mais tranquila do que cobrando. Né, Mara? Porque a gente, eu acho que qualquer pai que gosta do seu filho, que ama o filho, está com dificuldade em saber como vai ajudar o filho, para ele é importante saber que nós estamos no mesmo barco. Então, é importante saber isso. A gente não está em sentidos opostos, nós estamos no mesmo sentido. Então, isso é gratificante. Porque muitas vezes eles estão fazendo isso, mas não é porque querem, não é uma maldade, é porque realmente não estão sabendo como fazer. A gente sabe da correria hoje do dia a dia como é. Algumas pessoas, infelizmente, acham que a ausência ele vai suprir com presente, com presentinho no Natal, das crianças, e não supre. Presença tem que ser com presença e com valores, não adianta. Né? E aí, dessa forma que a gente vê, e sim, continuando, tenho que agradecer de coração, imensamente, tá? Porque nós começamos com o pé direito.
Foi com o pé esquerdo semana passada que não deu certo, na verdade. Mas aí hoje, nem de esquerdo nem deu. Vamos começar com os 2 pés, para que seja uma coisa de muito sucesso. Acredito que daqui vai ficar uma sementinha boa para muitos projetos futuros. Eu venho conversando com Nara também sobre umas ideias para a gente trabalhar uma parte pedagógica, psicopedagógica com os alunos de esporte. E aí, Niel, que aqui, Flávia também, já vai agregando muito mais coisa ainda, isso é muito bom. Então, eu gostaria imensamente de agradecer em nome do Esporte Escolar. Vou deixar aqui as considerações finais para cada uma falar. Tá? E de antemão, muito agradecido mesmo. Acho que a gente hoje deu um pontapé inicial para o Desporto Escolar em Alagoas. Acho que a gente parte para um nível de diálogo muito mais consciente, muito mais profissional. Então, Niel, que você que começou, muito obrigado e as suas considerações finais. Obrigada, Irã, Nara, Flávia. Gente, teve uma coisa que foi meio que conectada, né? Que a gente não combinou, mas a gente acabou cada um complementando, que é a questão da proteção e da segurança, junto com o afeto. Afeto é isso. Então, se esse pai, esse cuidador, essa mãe, né? Esses cuidadores responsáveis, eu gosto de usar muito essa terminologia. Se de repente ele não conseguiu fazer, que bom que essa criança tem o esporte. Que bom que esse adolescente tem o esporte, né? Porque esse papel de suporte, de proteção, de segurança, ele vai ter em algum lugar. E uma coisa que eu também queria frisar é compartilhe com teu filho o que ele gostaria e o que você gostaria. Porque às vezes você acha que o judô vai ser super legal, porque você é muito briguento, sei lá. Tá, mas ele gosta de futebol. Então vê com ele qual é o esporte que ele se identifica. Ele gosta de natação. Eu sempre trago muito o exemplo do Michael Phelps, né, para os pais, assim, quando tem crianças com déficit de atenção. O melhor, o indicado, às vezes é o coletivo. Só que para ele, o individual fez toda a diferença diante da problemática que ele tinha. E aí ele aprendeu a ter rotina, ele aprendeu a ter regras. Só com esporte? Não é mérito apenas do esporte, foi combinado. Né? Às vezes tem crianças que precisam de medicação, vai ter outras crianças que vão precisar de limites e regras dos pais, mas o limite é a regra do esporte. Enfim, a gente tem que ter esse coletivo, né? Compartilhar. E para o pai, para a mãe, se de repente a minha fala foi muito responsável para vocês, né? Lembrem, é equilíbrio, é autocuidado, são limites assertivos. Vocês também sentem medo, vocês também tem hora que acham que vão errar, que estão se sentindo culpados. Será que eu devo, será que eu não devo? Conversa com o professor, conversa com o teu esposo. Mas o meu esposo fez, né? Tipo, virou para outro lado, tô cansado, não tô hoje dando atenção. Conversa com um amigo, com uma amiga. Tenta ver quem pode te dar esse suporte. Autocuidado e a prática de exercício físico. Eu estava lendo um paper essa semana. É o que a gente deve exagerar na quarentena, porque é o que dá um suporte, né? Tem pessoas que exageram no álcool, no cigarro, enfim, nas redes sociais, na tecnologia. Só que o esporte é o que pode exagerar e que até então não está trazendo malefício. Tá bom, gente? Era isso, e me coloco à disposição do que vocês precisarem, em outro momento, enfim, estamos juntos. Estamos muito, muito, muito felizes mesmo com a sua contribuição. É muito enriquecedor para a gente aqui. Nara, com você, as suas considerações finais. Falei demais, né, mas gostaria de agradecer o convite. Eu acho que falta isso para a gente, enquanto pai, enquanto mãe, às vezes, de participar, de ouvir quem é da área, né, de se colocar também um pouquinho no lugar, nesse outro local, né, que é do esporte, para que a gente também entenda, enquanto pai e mãe, as necessidades que a gente precisa andar junto com a criança, andar junto com o professor, com a educação, porque a gente precisa educar uma criança. A gente não educa a inteligência, a gente não educa o corpo, a gente educa uma criança, né? E é muito mais do que ou só a mente, ou só o corpo, ou só a inteligência. E aí quando a gente fala sobre isso, a gente começou a falar da síndrome do imperador, mas eu acredito que a gente foi além disso,
né? A gente trouxe algumas reflexões além dessa questão do equilíbrio do limite. Algumas pessoas tinham colocado até aqui sobre tem jeito, né? Tem cura, tem jeito, né? Mas é saber que sim, a gente vai caminhando junto, a gente vai observando, a gente vai entendendo. Não é que a gente vai viver só de limite, viver só de regra, né? Rígido, inflexível, que leva lá para o que Niel que falou de autoritarismo, né? A gente não quer ser autoritário, a gente quer ser autoritativo, né? A gente quer um equilíbrio para isso, quase não sai. A gente quer ter um equilíbrio nisso, e esse equilíbrio, às vezes, é um para Niel, que é outro para mim, vai depender da nossa família, da nossa constituição, né? E a gente está junto, né? Plantamos, agradeço ao Irã o convite, né, de estarmos aqui hoje discutindo sobre isso, plantar algumas sementes, seja em pais, seja em professores, né, seja até em gestões, para olhar um pouco diferenciado para a prática desportiva, para que a gente possa educar, né, para a vida. Não é só educar para aquele momento, para aquela modalidade, mas é educar para a vida, né? Muito obrigada, mesmo de coração. Quem agradece somos nós aqui no Esporte Escolar, pode ter certeza. E Flavinha, nossa super campeã, né? Considerações finais. Irã, também, né? Gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite, a oportunidade de estar aqui aprendendo também, não é? Porque a gente experiencia o comportamento, mas nem sempre a gente se aprofunda mesmo, né, nessas questões técnicas. Então, assim, é sempre um aprendizado enorme participar desses eventos, né? Então, assim, agradecer demais. E, assim, dar fazer um apelo, né, na verdade. Primeiro, aos pais, não é? Essa questão, a gente falou muito hoje de ser presente. Quando a gente fala em ser presente, nem sempre é fisicamente presente durante muito tempo, não é? Então, assim, a gente sabe que hoje em dia todo mundo tem que trabalhar muito, às vezes a gente, né, além de trabalhar muito, perde muito tempo no trânsito para chegar em casa, para sair de casa. Então, assim, a gente sabe que a vida está muito corrida, mas que o tempo que vocês têm com seus filhos, né, com suas crianças, com seus adolescentes, seja justamente de atenção. Como a Nara falou, a gente está com ele, e no momento que está com ele, e não está com a tecnologia, não é? Mostrar para ele que você se importa, que você quer saber, que você se preocupa, né? Então, quando a gente fala em presença, não necessariamente é estar muito tempo com ele, mas que o tempo que a gente esteja com ele, esteja realmente com ele, né? E se dedicando a eles. Isso é muito importante, né? E a questão do esporte também passa por isso. Então, saber como é que foi a aula, o que é que você gostou, foi legal, né? Outra coisa que a Niak falou agora também nas considerações finais, eu acho que é extremamente importante, essa questão de acordar, né, com a criança, qual é a modalidade que ela quer fazer, quantas vezes, qual é o horário, né? Ela gosta do professor, ela está gostando dos coleguinhas, né? Então, assim, levar em consideração também a vontade, né, e as preferências da criança, do adolescente. E aí ela falou uma coisa assim, que é mais indicado o esporte coletivo, né? Mas eu queria deixar agora o depoimento de quem foi atleta e de quem, assim, o esporte foi decisivo na minha vida em vários aspectos, né? Vários aspectos pessoais e profissionais. E dizer a vocês que a maior parte dos meus melhores amigos são os amigos da natação. Então, assim, a natação é uma modalidade individual, mas era equipe, né? E justamente a questão dos valores. Ela era uma equipe porque os profissionais que passaram por lá colocaram na gente a importância de ser uma equipe. Mesmo o esporte sendo individual, nós éramos uma equipe. Não é? A gente tinha os revezamentos, a importância de participar, às vezes, de provas que a gente não gostava, que não era a especialidade da gente, mas tem que participar porque vocês vão tomar ponto para a equipe. Né? Então, tudo isso é aprendizado. Né? A questão da socialização é importantíssima, são coisas que as crianças e os adolescentes hoje, por passar muito tempo com as tecnologias, estão perdendo. Como é que a gente cria laços, né? Como é que a gente negocia com o colega, com o outro, né? A questão da empatia que a Niel que falou, né? Se colocar no lugar do outro. Então, são habilidades sociais
que a gente precisa estar junto, né, para experienciar. Então, o esporte, ele também propicia isso, né, então, chamar também a atenção. E aos professores, né, graças a Deus, a educação física mudou muito, né, e o esporte escolar mudou muito, porque antes era o clube dentro da escola, né, era a cobrança por performance, como você falou, e, na verdade, o que a gente tem que cobrar é a evolução do ser humano, né, de valores, do desenvolvimento motor, de que ele está se esforçando, ele está buscando, ele tem aquela disciplina, né? Então, é isso que é importante, na verdade, do esporte escolar, né? Esse aprendizado. Mas, para isso, o professor ele tem que ser realmente educador e não treinador, né? E mesmo o treinador, ele deveria ser educador também, né? Então, assim, eu tive muita sorte dos meus professores, meus treinadores, serem também educadores, né? E, assim, eu estudei no Marista, que, assim, a parte esportiva era muito, na época, era muito incentivada, e eu tenho exemplos, assim, que não foram meus professores, mas eram pessoas, eram profissionais exemplo para os adolescentes, né? Então, assim, eu vou mencionar aqui dois, que eu tenho certeza que quem estudou no Marista, mesmo que não tenha praticado a modalidade, conhece, né? O Rubão, que nos deixou há pouco tempo, que é um exemplo de educador, né? Ele conseguia também fazer coisas com o meu irmão que o meu pai não conseguia, né? Então, assim, eu acho que o meu irmão respeitava mais ele do que o meu pai. E o Simeão, que é outro ser, assim, que nasceu para ser professor, né? Então, assim, são pessoas que formaram muitos cidadãos, né? Como você coloca, né? Que criaram valores, deixaram raiz, exemplo, né? Então, que todos nós possamos nos espelhar nessas pessoas, para também a gente deixar as nossas sementinhas, né? Então, mais uma vez, obrigada. E agora quem falou demais fui eu. Que bom. Então, assim, mais uma vez agradecer. Oi. Eu sei que eu dei as minhas considerações finais, mas eu, desatenta, vim ver o chat agora aqui, uma pergunta. E, assim, eu queria... Jó Pereira, eu acho que é isso. Ela falou, tipo assim, que solução se tiver no adolescente, né? Olha, aí a gente já não falaria mais da síndrome do imperador, talvez. A gente precisaria pensar, avaliar. E eu sempre digo, é o quanto de prejuízo isso está ocasionando que é o problema. Você, de repente, ser aquele ditador que é o líder, porque você tem um perfil de liderança, isso não é um problema. Mas se você usa essa liderança de uma forma que te traz prejuízos, aí sim. Então, talvez, para a Joel observar, esse adolescente, ele está com prejuízos em várias áreas, principalmente nas relações interpessoais, né? Porque aí ele já não é tão aceito. O que isso está ocasionando de prejuízo? Então, é o quanto disso que vai ocasionar o problema ou não, tá? E a gente pode intervir de várias formas. Legal. Inclusive, depois eu vou também olhar no Face depois para ver algumas perguntas, se alguma coisa não foi respondida, a gente entra em contato, manda para as meninas, elas com certeza vão responder você. Pode mandar que a gente responde. É o seguinte, então as pessoas que fizeram a inscrição, tá, para participar do fórum, receberão um questionário, tá, para saber como é que foi, o que gostou, e aí questionários respondidos, vocês recebem uns certificados, tá? Então, esse é a nossa forma de fazer esse fórum, são os nossos requisitos. Então, assim, agradecer a todos que participaram do fórum. Esse primeiro pontapé inicial, como eu já disse, maravilhoso. Agradecer às meninas, agradecer aos pais que eu vi aqui participando, fazendo perguntas, muitos professores. Sim, Flavinha, quem estava na live também era o César, viu? Mandar um abraço para você. Ele se inscreveu quando viu você, quando ele viu, eita, Flavinha, foi minha aluna no Marista. Você falou sobre o vou ter que coordenador. Isso, exatamente. Foi meu professor de handebol também, ele quando estava em educação física, o César. Também estava aqui presente. Então, assim, não só as palestrantes de qualidade, mas o nosso público foi de uma qualidade muito boa, que nós sabemos que serão multiplicadores das nossas mensagens. Isso é muito bom. Tá? E aí, deixar um abração para todos. Semana que vem tem mais, tá? Tem mais, a gente vai entrar na área de saúde, vai ter uma parte sobre fisioterapia desportiva na escola. A gente tem questões de lesões acontecendo hoje, muitas vezes muito mais cedo os atletas envolvidos com parte de competição, às vezes não, mas sempre tem uma lesão acontecendo e os fisioterapeutas estão tendo muito trabalho com o desporto escolar também. Isso vai ser feito na semana que vem, vai ter esse tema,
que é um tema também muito legal e que é muito prático, tá? A gente vivencia muito isso na prática. Tá? Um forte abraço a todos e lembrar o nosso lema, Desporto Escolar, o esporte começa aqui. Valeu, pessoal, um forte abraço, até a próxima.